Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um de Café. Para quem não conhece o evento, a sessão tem como objetivo compartilhar conhecimento da área de tecnologia da informação e comunicação, com ênfase em redes de segurança. Perdão. Hoje estamos aqui com o Rafael Bittencourt para compartilhar sua experiência com a área de dados. Rafael, que também já fez parte do POP no passado e é ex-aluno da UFBA, ou seja, foi graduado na UFBA. Ele já está aqui na tela comigo, então desde já eu agradeço a presença de todos. Quem puder, eu peço que adicione no chat a empresa que atua, de onde você está falando, para a gente manter uma interação aqui no chat. E ao final eu vou colocar um link para o site do Netcafé, onde é possível a gente obter informações sobre as próximas sessões. E, bom, agora com a palavra, nosso palestrante. Obrigado, Pedro. Vou compartilhar aqui a tela. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Thiago Bonfim. Para mim é um prazer estar retornando aqui ao PopBA, onde eu tive a oportunidade de estagiar assim que eu entrei na Universidade Federal da Bahia, no curso de Ciência da Computação lá, nos idos de 2008. Então, tive a oportunidade de ser estagiário assim que eu entrei no primeiro semestre e aprendi muito com os colegas, o Humberto Galiza, vi que está aqui no chat também, com o Delson. Queria agradecer também a Claudete, que foi uma grande mentora para mim, né? O Luiz. Né? E vamos dar início aqui. Acho que esse é um tema que está em voga, né? Que é o governo digital e a utilização de dados abertos governamentais como uma ferramenta de posicionamento do controle externo e do controle social. Então, eu queria falar um pouco sobre mim antes de dar início à nossa apresentação. Eu sou auditor federal do Tribunal de Contas da União desde 2015 e atualmente eu sou assessor na SESEX Defesa, que é uma secretaria que fiscaliza a Defesa Nacional, incluindo os comandos militares, Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça. Eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, finalizei lá em 2012.2. Também tenho MBA em Gestão de Projetos, sou especialista em análise de dados. Atualmente eu estou cursando Direito pela Universidade de Brasília. E aqui eu não poderia deixar de fazer a menção aqui que eu fui estagiário do PopBA e do antigo Centro de Processamento de Dados da UFBA entre 2008 e 2012. Vi que o Luiz Cláudio Mendonça entrou aqui na sala, foi meu chefe, já queria agradecer desde então. Então, assim, não poderia deixar de fazer essa menção. E antes de começar aqui, eu queria relembrar um pouco dos tempos de estagiário. Então, encontrei aqui essas duas fotos aqui que foram momentos marcantes para mim. A primeira foi quando eu participei de um seminário da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa lá em 2008, com o Galiza aqui na foto e o Luiz Mendonça. E o outro aqui, momento aqui, quando eu já era estagiário do CPD, em uma das confraternizações que toda sexta-feira o pessoal inventava alguma situação para ter algum tipo de torta. Então, assim, foram momentos muito felizes, assim, com o pessoal e de muita aprendizagem. Eu cresci bastante, hoje em dia eu devo muito minha parte profissional com os profissionais de excelência que eu trabalhei, né? Então, já deixo desde já meu agradecimento e minha felicidade de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá, pessoal. Né? Antes de falar de governo digital, antes de falar de dados abertos, eu acho que a gente precisa lembrar um pouco do que nós vivemos hoje, né? A nossa Constituição Federal de 88, que traz um Estado democrático de direito. Mas o que seria um Estado democrático de direito? Seria um Estado, né, que respeita, né, que assegura as liberdades individuais, os direitos das minorias, que assegura a participação social, uma cidadania ativa, né? Então, dentro desse Estado democrático de direito que nos traz a Constituição Federal de 88, a gente tem um princípio da publicidade, né, que é um princípio explícito aí no artigo 37, e que traz a necessidade de direito de informação dos cidadãos para garantir a participação social, o exercício de uma cidadania ativa. Então, o artigo 5º ele é bem direto, ao dizer que todos têm direito a receber de órgãos públicos informações de interesse particular. O artigo 37 também traz a necessidade de uma lei, né, que mais tarde foi a Lei de Acesso à Informação, que disciplinaria a forma de participação do usuário na administração pública. Então, são garantias constitucionais que são inerentes a um Estado democrático de direito, que são fundamentais para a manutenção desse Estado democrático. Tá? E o Estado, desse contexto, ele tem dever, né, o dever de transparência. E, no caso, a publicidade sempre vai ser a regra, e o sigilo é a exceção. Então, derivado desse contexto, desse princípio da publicidade e dentro de uma análise
teleológica da Constituição Federal, a gente tem os princípios aí da transparência e da tal da accountability, né? Então, o que isso quer dizer, tomando isso em conjunto com a publicidade? Que o processo de tomada de decisão do Estado, ele deve se balizar desde já, não somente na publicidade, na publicização, mas também no momento de agir, tá? O gestor público ele tem a obrigação no momento de agir de se balizar pela transparência e necessidade da prestação de conta posterior dos seus atos. Além disso, né, ele também deve prestar contas posteriormente dos seus atos e publicitar aos cidadãos com alto grau de transparência. Eu coloquei esse alto grau e parece ser um pouco impreciso, mas eu queria já deixar uma discussão bem legal, que a transparência dentro de um Estado democrático, dentro de um Estado soberano, ele evolui ao passar do tempo, né? Quando foi lançado o portal da transparência, nós tínhamos dados ali mais genéricos, não tão detalhados, e com o passar do tempo percebeu-se que aquilo já não atingia a necessidade de transparência que a sociedade demandava. Então, isso é um conceito mutante, né? E à medida que o tempo passa, que o Estado vai evoluindo, a necessidade de transparência vai aumentando, e com isso o Estado ele tem que se adequar, né? Ele tem que atender essa nova necessidade de grau de transparência. Hoje em dia, se os senhores olharem o portal da transparência, já vão perceber, por exemplo, que a partir de um empenho, né, o portal do governo federal, você consegue linkar até um pregão. Antigamente isso não era feito, né, mas surgiu a necessidade de você entender um processo de compra desde a sua origem. Então, o processo de transparência ele vai se aperfeiçoando, porque a necessidade do Estado, né, de transparência, ela vai aumentando com o passar do tempo. Então, assim, é um conceito amplo e que é mutável ao longo do tempo. Uma Constituição Federal, na verdade, ele não é uma letra morta, né? Ele traz princípios gerais, ele traz diretrizes que, ao passar do tempo, é normal que a interpretação ela vá mudando para comportar as transformações que a sociedade passa. Então, a gente não fala de uma Constituição Federal, uma letra morta, mas uma Constituição viva, né? E que se adapta, obviamente, dentro dos limites de interpretação constitucionais e justamente conciliando com os outros princípios, já que não existe uma hierarquia dentro dos princípios da Constituição, né, mas eles vão se moldando, vão adquirir nova roupagem justamente para dar efetividade, né, a garantia dos direitos sociais aos exercícios da cidadania. Então, a Constituição não é uma letra morta. Então, seguindo essa necessidade de transparência e accountability, um grande marco de avanço do Estado brasileiro com relação a esses aspectos foi a Lei de Acesso à Informação, lá de 2011. Né? Se a Constituição já falava da necessidade da regulamentação por meio de lei, né, a Lei de Acesso à Informação de 2011 veio cumprir esse papel. E por ela traz aí um grande avanço ao definir, né, que a observância da publicidade é um preceito geral e o sigilo como exceção. Então, se você observar a Lei de Acesso à Informação, para que uma informação seja classificada como sigilosa nos diversos graus, você precisa ter uma motivação do ato administrativo que vai decretar esse sigilo. E existe também possibilidade de recurso, sendo até envolvida aí a questão da Controladoria Geral da União. Né? Hoje em dia você tem canais para você obter informação via lei de acesso à informação, e se algum gestor público negar aquela informação alegando algum tipo de sigilo, você pode fazer recurso, inclusive o último recurso aí seria decidido pela CGU. Né? Então você tem todo um mecanismo de garantia de que a informação não vai ser negada de forma arbitrária ao cidadão. Então é um grande avanço à lei. Né? E aí você tem também a outra grande avanço trazido pela Lei de Acesso à Informação é que as informações que são de interesse público, elas devem estar publicizadas, como regra, em portais disponíveis em sítios de internet. Então, eu não preciso estar demandando o órgão para obter aquela informação de caráter público e que seja possível publicá-la. Aquela informação já deve estar publicada para que eu possa acessar um site e simplesmente obtê-la. Então, a lei de informação traz muito avanço com essa parte de transparência e accountability no nosso Estado. Né? E outro aspecto importante que eu destaco é principalmente já puxando para o contexto de análise de dados, né, de projetos de controle da parte de controle social e tanto de controle externo, com o uso de técnicas de análise de dados para a identificação de possíveis irregularidades, é que a lei ela traz que, preferencialmente, né, esses dados devem possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos,
estruturados e legíveis por máquina. Então aí já traça diretrizes da disponibilização de informação de caráter público. Então agora vamos falar um pouco do controle externo. Eu falei que eu sou auditor do Tribunal de Contas da União, né? Mas eu até esqueci de fazer um disclaimer aqui no início. Eu queria deixar claro que o que eu estou falando aqui expressa a minha opinião pessoal e não necessariamente a do tribunal. Então vamos falar um pouco do que seria esse controle externo, olhando aí a Constituição Federal de 88. Nossa Constituição, né, ela é tripartida de poderes, temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e é baseado naquela famosa teoria, né, do check and balance, né, freios e contrapesos de Montesquieu. Né? Então, é um poder controlando o outro poder para que não tenha excesso. E dentro desse contexto de check and balance, a gente tem, né, na Constituição, do artigo 70 ao 75, que o controle externo seria a cargo do Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. E aqui eu já quero deixar bem claro, para a gente não ter uma interpretação equivocada desse artigo constitucional, que os tribunais de contas não são subordinados ao Poder Legislativo. Eles são órgãos administrativos autônomos e independentes. Tá? A Constituição Federal ela atribui uma série de competências aos tribunais de contas, como julgar contra administradores e demais responsáveis por dinheiro, poder sancionador. Então, não existe essa subordinação, né? Apesar de que a Constituição ela traz uma série de mecanismos de comunicação, de auxílio, de colaboração entre o Congresso, o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas, como uma solicitação de informação pelo Congresso Nacional ao Tribunal de Contas da União, né? Mas não é uma relação de subordinação e os Tribunais de Contas preservam sua autonomia e independência de atuação. Essa independência, e aqui eu vou expressar mais uma vez a minha opinião pessoal, que para os servidores públicos, quando a gente fala que Rafael, seu microfone está mudo. voltou? Sim, sim. Eu parei onde? Eu perdi um pouco da sua última fala, deu uma conexão aqui. Retornou hoje, voltou. Você lembra onde foi que eu parei? Foi uma perda, Rafa, de no máximo 30 segundos, tá? Não perdeu muito, não. Tá, eu estava falando da competência constitucional dos tribunais de contas. Isso. Tá. Então, assim, só reforçando, né? Não interpreta como subordinação. Os tribunais de contas eles são órgãos autônomos e independentes, e essa independência aí é fundamental para garantir a missão constitucional que foi delegada pela Constituição Federal aos tribunais de contas. Então, assim, existe uma colaboração, já que o titular do controle externo, pela Constituição, é o Poder Legislativo, né? Mas o Tribunal de Contas possui competências privativas de atuação, e existe essa colaboração, como, por exemplo, a possibilidade do Congresso Nacional solicitar informações ou uma fiscalização ao Tribunal de Contas, mas não existe essa relação aí de subordinação. E aí eu queria aproveitar até e falar um pouco, já aproveitando o gancho aqui da minha opinião pessoal, sobre a necessidade da estabilidade do servidor público. Tá? Isso aqui é minha opinião pessoal, e assim, principalmente para gestores públicos e para quem atua na área de controle. A independência funcional, a estabilidade que garante isso, né, ela é muito importante para que vocês sejam servidores de Estado e não servidores de governo. Né? A nossa atuação ela tem que se balizar pelos ditames legais, não aquilo que, digamos assim, de governos, apesar de ter que respeitar a diretriz, mas nossa atuação ela é toda pautada pela legalidade e pelo que nos diz, né, a Constituição Federal. E a estabilidade ela foi criada, pensada justamente para garantir essa independência de atuação do servidor público, que muitas vezes gestores que lidam aí com uma tomada de decisão que são bastante complicadas. Né? Eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, não sei se vocês recordam desse caso, mas tinham decretado sigilo sobre as reuniões dos pastores no Palácio do Governo, se não me engano. E aí a CGU ela foi instada a se manifestar e decidiu que aqueles dados ali tinham que ser publicizados. Então, a importância da atuação de um órgão de Estado, né, nesse caso específico aí, garantindo o acesso à informação que, pela nossa Constituição Federal e pela nossa legislação vigente, deveriam ser de caráter público. Tá? Então, dentro desse contexto de check and balance, o controle externo ele
tem uma importância muito grande. Ele é transversal, ele fiscaliza atos administrativos, gastos, né, com recursos do ente federativo, por exemplo, no caso do TCU, no caso de transferência de recursos da União para os municípios, para os estados. Então, tem uma transversalidade e uma competência muito, digamos assim, especial e importante na manutenção de um Estado Democrático de Direito que foi incumbida aí pela Constituição Federal de 88. Aqui, eu quero trazer que, para mim, é a forma, muito mais que do controle externo, o controle social, para mim, ele é a alma viva do nosso Estado. Né? Para mim, como se diz assim, a essência da manutenção da nossa democracia é o controle social. Tá? Quando a gente fala de controle social, a gente está pensando aqui no exercício de nós. Né? A Constituição, o nosso Estado, na verdade, ele é feito por representação, mas, na verdade, os nossos governantes estão representando o povo. Né? Então, eles têm o dever de prestar conta e de garantir, assegurar nossos interesses. E aqui, pessoal, eu não estou falando de interesse só da maioria, não, tá? Dentro de um Estado como o nosso, né? Eu estou falando 1000 vezes Estado Democrático de Direito, mas é importante. O Estado ele tem um papel preponderante de assegurar também o direito das minorias. Então, isso é muito importante, tá? Então, assim, o controle social seria esse exercício da cidadania ativa, seria o envolvimento, a participação social no processo de tomar decisão do Estado, no controle dos atos. Então, assim, o controle social ele exerce um papel muito importante, ele é um parceiro do controle externo e ele tem uma abrangência muito maior. Né? Por exemplo, uma fiscalização de recursos repassados de Bolsa Família, né? Pessoas que moram e conhecem outras pessoas que estão recebendo devidamente. O controle externo muitas vezes não vai ter essa capacidade de avaliar esse tipo de situação de irregular, mas o controle social sim. Né? As pessoas estão mais próximas nas comunidades, verificam, por exemplo, que uma verba repassada para a construção de uma obra e a obra está atrasada, faz uma denúncia no canal. Isso é muito importante, porque a abrangência, né, do controle social nem tem comparação com o controle externo. E mais tarde eu vou te dar um exemplo, né, porque eu participei de uma palestra em que um comentário que era meio que constrangedor para o controle externo quando algumas notícias de irregularidades eram noticiadas pela mídia e que o controle externo ele não teria captado essa irregularidade. Mas eu não enxergo assim, tá? Eu enxergo que porque a mídia também tem um papel muito importante, o controle social ele é muito maior do que o controle externo. E esse papel deles de identificar coisas que o controle externo, por sua vez, não tem a capacidade por limitações de pessoal, outro tipo de limitações, é muito importante e eu acho muito legal que isso aconteça e a nossa atuação vai se dar, porque no momento que a gente toma conhecimento de uma irregularidade, seja ela vindo aí pela mídia, denúncia de mídia, ou uma representação de parlamentar, ou de uma denúncia de um cidadão, o controle externo vai atuar. Então, assim, eu acho que não tem como a gente comparar, até porque hoje em dia os grandes jornais, eles têm núcleo de dados, né, e de inteligência instituídos, né, por exemplo, a Folha de São Paulo, Metrópolis, eles possuem equipes especializadas, eles estão o tempo todo vasculhando ali gastos e atos de governo. Não tem como a gente competir e nem é esse interesse de competir com o controle social. Eu acho que são coisas complementares e que atuam na convergência, né, de uma manutenção de uma contábil, de uma transparência e de publicidade dos atos de governo, né, e de garantir, de fato, que nossos interesses como cidadãos estão sendo respeitados. Então, assim, eu acho que é uma atuação conjunta, não tem como ter essa competição, e o controle social, por ser mais abrangente e muitas vezes, né, ter mais recursos, como no caso das mídias aí, né, ele vai acabar capturando algumas coisas que o controle externo, por sua vez, não vai capturar de início, mas isso não quer dizer que a gente não possa atuar depois de notificado, tá? Então, acho importante frisar isso e também, né, eu sei que tem essa questão do sensacionalismo, da mídia. Tirando essa parte, pessoal, eu acho muito importante a atuação das mídias. Muitas coisas que são publicadas, a gente sabe que tem uma interpretação que muitas vezes não é a correta, né? Isso eu digo como entendedor da área de negócio. Então, algumas coisas são publicadas e não é bem daquele jeito. Mas isso é um papel muito importante, porque isso leva, muitas vezes, a um órgão de Estado, um órgão de controle, a verificar a situação. Né? E uma maneira de controle social muito importante é justamente você dar publicidade, às vezes, de irregularidades, porque como que a gente
rege um Estado, né, por meio do nosso voto, né? Então, assim, sabendo das possíveis potenciais irregularidades, dos atos, isso também ajuda a nossa decisão, nosso processo decisório na hora de escolher nossos governantes. Então, assim, eu acho que a mídia tem um papel super importante e, como a gente vai ver em seguida, né, os dados abertos vêm aí impulsionar, digamos assim, esse controle social. Então, aqui eu citei 2 exemplos aqui de projetos de iniciativa popular, que utilizam aí também análise de dados, Operação Serenata do Amor, que ele vasculha gastos suspeitos de reembolso de parlamentares, né? E o Observatório Social do Brasil, aí, que é uma organização de sem fins lucrativos que tem uma grande importância nesse controle social. Então, seguindo um pouco, né? A gente vai falar agora um conceito que é um pouco mais recente, que é o tal do governo digital, né? Que aí veio com a lei de 2021, né? Que traz a ideia do aumento da eficiência, da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. Desde então, eu já quero deixar claro que não tem como a gente eliminar totalmente a burocracia, porque um Estado, ele é organizado por meio de burocracia. É claro que existem maneiras de você trazer eficiência, que isso é um princípio da nossa Constituição, né, para certas prestações de serviços e outros atos de governo, mas não existe como eliminar a burocracia dentro de um Estado que exige certa burocracia, tá? Então, assim, o governo digital ele traz muitos avanços. Um dos exemplos que eu dou aqui, que eu achei fantástico, é o ponto de acesso único por meio da conta do GovBR, né? Este ano, por exemplo, vocês poderiam, por meio da conta do GovBR, declarar um imposto de renda, acessando, inclusive obtendo aí dados de terceiros aí que declararam preencheram sua declaração pré-preenchida, né? Então, por meio dessa conta GovBR, você tem um ponto de acesso único, em vez de ter vários logins, aos acessos, diversos serviços aí do governo federal, né? Então, achei esse fantástico, eu acho que evoluiu bastante. Claro que a gente tem algumas críticas, algumas questões para pontuar sobre segurança de informação, sobre a qualidade de serviço, mas é um avanço, sem dúvida, indubitável, que veio aí com essa conta do GovBR, tá? Então, essa legislação ela abrange todos os poderes da administração pública federal e traz vários princípios e diretrizes totalmente correlacionados com a questão aí do controle e participação social, né? E dos princípios que a gente mencionou anteriormente, da contabilidade, que é o dever do gestor público de prestar contas, né? Da transparência, da publicidade. Então, essa legislação ela veio aí justamente para trazer modernização ao Estado brasileiro, né? Coaduna com o princípio da eficiência e também trazer um mecanismo que impulsionasse aí o nosso controle social. É claro que a gente tem questões aí da LGPD, né? Que a gente não pode deixar de se atentar. Então, a própria legislação do governo digital ela já traz a necessidade de se atentar à proteção de dados pessoais. E existem algumas técnicas, como técnica de anonimização, né, prevista já na LGPD, para que a gente possa publicar dados de caráter de essencialmente público, sem que seja possível identificar individualmente alguém ali, um indivíduo específico. Então, existem técnicas para isso, tá? E isso já está, essa preocupação com a LGPD já está explícita aí na legislação do governo digital. Então, com o governo digital, né, nós temos dados e mais dados sendo produzidos diariamente. Agora a gente vai ter vários sistemas, vários serviços que antes eram prestados de maneira manual e que tinham um documento ali que fazia na mão, ou no máximo um PDF, que é um documento não estruturado. A gente vai ter agora dados estruturados, que são o ouro para quem faz análise de dados, né, quem utiliza dados para o processo de tomada de decisão e também para controle. Então, com o governo digital aí, a gente tem um impulsionamento da utilização de dados no processo de tomada de decisão por gestores públicos e também pela utilização do controle social e do controle externo. Só que não basta a gente produzir dados e dados e dados. A gente precisa publicizá-los e de maneira que qualquer cidadão possa ter acesso e que as máquinas, né, que a gente fala de dados processados por máquinas, ou seja, dados que estejam estruturados, que possibilitem um tratamento automatizado. Então, aí que entra o conceito de dados abertos governamentais, que é um conceito um pouco mais antigo, tá? Foi cunhado lá entre 2005 e 2007, e que coaduna totalmente aí com um Estado transparente, pautado pela contabilidade e publicidade. Então, em 2005,
teve essas 3 leis dos dados abertos, e basicamente disse: o dado não pode ser encontrado indexado na web, ele não existe, se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina. Esse compreensível por máquina é muito importante, porque a ideia é que o dado seja processado automaticamente, né, com meio de ferramenta de análise de dados, publicar dados em PDF, em relatórios, por mais que seja possível a gente utilizar ferramentas para extrair texto de PDF, não é a maneira mais adequada, né, porque esse dado não vai estar de maneira estruturada, e a gente vai ter um custo maior para poder extrair informação útil a partir de PDFs. Então, o ideal, claro, é que seja publicado de forma estruturada em um formato não aberto, né, como, por exemplo, o CSV, que é atualmente aí o padrão adotado pelo governo federal. Tá? E, além disso, né, aqui a questão se algum dispositivo legal não permite sua aplicação, porque a grande questão do dado aberto é que ele pode ser obtido, transformado, compartilhado, então não tem sentido, ele tem que ser de licença aberta, que permita a sua livre utilização. Né? Então, se ele tiver algum dispositivo legal que não permita a sua aplicação, ele não é útil. Então, seguindo um pouco mais, né, aí em 2007 a gente teve a definição de 8 princípios dos dados abertos governamentais, e que, para mim, já retomam um pouco daquelas 3 leis, né, são muito importantes, né? Os dados completos, ou seja, por exemplo, não faz sentido que um órgão público que tenha dados considerados como públicos, esses dados considerados como públicos são aqueles dados que, segundo a legislação vigente, né, não se enquadra em nenhuma hipótese de sigilo. Lembrando-se que a publicidade é regra. Como a publicidade é regra, para que algum dado não seja considerado público, ele tem que estar enquadrado em alguma exceção legal. Então, tem que estar motivado. Então, não faz sentido, por exemplo, um órgão público divulgar parcialmente seus dados, omitindo parte dos dados ali que seriam públicos. Né? O outro ponto é da primariedade dos dados. Quem quer obter os dados quer nesse formato bruto, né? Como ele foi coletado na fonte, para que ele mesmo possa fazer as transformações que ele deseje que sejam necessárias a depender do tipo de análise. Então, o órgão que vai publicar essa informação, seus dados, ele tem que publicar no formato público, não realizar nenhum tipo de transformação, agregação, agrupamento, né? Transformação nas colunas. Então, assim, é em formato bruto para que a transformação fique a cargo de quem vai consumir esses dados. Outra questão importante é da atualidade. Também não adianta de nada, por exemplo, de dados de compras, certo? As compras acontecem diariamente. Então, imagine que um órgão público decida só divulgar dados de compras semestralmente. A tempestividade do controle é algo crucial. Então, não faz muito sentido isso. Então, a atualidade é que os dados, né, obviamente, respeitando aí, tem uma questão também de infraestrutura, né, mas que, como regra, tem que ser publicado aí o mais rápido possível a partir da sua produção, tá? Justamente para preservar o seu valor. De acessíveis, deve estar disponibilizado para o público mais amplo possível, não faz sentido você criar restrições a setores, por exemplo, dados somente para servidores públicos, né? Isso tem que estar disponível para toda a sociedade, inclusive setor privado, enfim, sem qualquer tipo de restrição. Processáveis por máquinas, que a gente já mencionou, né? Que aí seria num formato CSV, por exemplo, né? Ou, nesse caso específico aí, como a gente está também lembrando do formato não proprietário, a gente não poderia usar um XLSX, né, que é do Excel. A gente tem que sempre priorizar para o formato não proprietário, que no caso, para dados estruturados, o padrão aí seria o CSV. O acesso não discriminatório, que seria importante não exigir nenhum tipo de autenticação anterior antes de obter esses dados. Hoje em dia, no portal dos dados abertos do governo federal, você pode obter os arquivos e dicionário de dados aí no formato CSV sem qualquer tipo de autenticação. Isso é muito importante, até porque isso também possibilita um consumo automatizado aí por máquinas, né? E livres de licença, que é justamente aquilo de você não impor nenhum tipo de regulação, de restrição na utilização daqueles dados. Tá? Aqui tem um modelo de maturidade que eu achei bem interessante, que é do Tim Berners-Lee, que é o pai da web, né? Em que ele traz aqui que o primeiro nível aí seria você publicar seus dados, né, sob uma licença aberta. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, dados que sejam publicados em PDF sob licença aberta, né, apesar do PDF ser um formato proprietário. A segunda estrela de maturidade seria publicar seus dados agora de maneira estruturada, né, ainda que seja um formato proprietário como Excel. O terceiro nível aí seria, além de ser estruturado em formato não proprietário como CSV. E do quarto em diante entraria na questão da web semântica, né? Que seria um formato RDF, de você utilizar o URI para você linkar seus dados com outros dados disponíveis na internet, né?
E aí seria esse nível 4 e o nível 5, que é o Data Linkage, o ligamento dos dados. O governo federal hoje em dia, inclusive, ele já tem parte dos dados publicados, né, no formato RDF também. Mas eu acredito que para fins de transparência e de accountability, o CSV ele já tenderia bastante, aí já seria um padrão aí a ser adotado que cumpriria os requisitos para o nosso estado. Então vamos lá, né? Dentro do Poder Executivo Federal, a gente tem um decreto mais recente, de 2016, que institui a política de dados abertos do Poder Executivo, né? Então ele traz novamente aí reforçando a questão da participação social, necessidade de transparência, tudo aquilo que a gente já viu da Lei de Acesso à Informação e também do governo digital. E ele traz aqui uma definição já baseada naqueles princípios anteriores, né, de dados abertos, que seriam dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet, disponibilizados sob licença aberta, né? E também traz um conceito que é muito importante, que é o que seria o dado acessível ao público, né? Ou seja, seria qualquer dado gerado ou acumulado pelo governo que não esteja sob sigilo ou sob restrição de acesso nos termos da lei. Aqui, mais uma vez, está reafirmando o caráter como regra de público dos dados produzidos pelo governo. Então, novamente, para que algum dado não seja disponibilizado, é preciso que você tenha um ato motivando, indicando em que hipótese legal de restrição se enquadra para você restringir o acesso àquele dado, e no caso de dados abertos, não publicá-los de forma estruturada. Então, trazendo um pouco das potencialidades, né? Com dados abertos, com toda essa premissa de ser dados estruturados, a gente tem aí uma utilização maciça de técnicas de análise de dados. Hoje em dia, o Tribunal de Contas da União ele utiliza muitas técnicas até avançadas de machine learning para a seleção de objetos de controle. Por exemplo, a gente, em vez de olhar especificamente manualmente alguns gastos, a gente consegue olhar todo, né? Então, a gente consegue analisar milhares e milhares de registros, processar aqueles dados ali e identificar potenciais objetos de controle de acordo com os critérios do tribunal, que geralmente é materialidade, relevância, e com isso a gente consegue ter uma maior eficiência e efetividade da nossa atuação. A gente sabe que existe uma limitação clara de pessoal, né? E hoje em dia a gente não tem como repor todo esse pessoal, e também não faz muito sentido nós fazermos análises manuais. Então, assim, com a publicização desses dados, né, em formato estruturado, o ganho de eficiência e da atuação do controle externo ele é exponencial. Tem várias notícias na mídia, por exemplo, de atuação de robôs, né? Inclusive, esses robôs do Tribunal de Contas da União eles trabalham também, por exemplo, além de dados estruturados desse sistema de governo, também vasculhando diários oficiais, né? Trabalhando com dados não estruturados. Então, a potencialidade desses dados produzidos através do governo digital aí, ele é de grande valia, né? E os tribunais de contas têm investido maciçamente na capacitação dos seus auditores e também na consecução de ferramentas para fazer esse tipo de análise, justamente para poder fazer uma análise mais direcionada. O outro lado também é a questão do controle social. Eu mencionei anteriormente o núcleo de dados que foram inteligência constituídos por mídias especializadas, né, como jornais, e isso é muito importante, porque hoje o Portal da Transparência disponibiliza vários dados em formato CSV e dados, por exemplo, de beneficiário de programa de governo, dados da receita, basicamente do CNPJ da empresa, a localidade da empresa. Então o pessoal consegue cruzar os dados, por exemplo, para identificar o endereço, se identificar se tem algum indício de que a empresa é uma empresa de fachada, se algum gasto, se algum beneficiário de programa governamental ele é sócio de uma empresa que recebeu milhões. Então isso tudo é possível hoje em dia com a publicidade desses dados e fazer esses cruzamentos de maneira automatizada, em vez de ficar olhando, né, que seria uma tarefa aí meio ingrata. Então, os dados abertos governamentais ele impulsiona de fato e traz aí um ganho para o controle social incomensurável. E aí a gente entra também, né, que de fato atender, né, o nosso imperativo de um Estado democrático de direito. Como eu falei, a Constituição Federal de 88 ela foi cunhada em outra época, mas obviamente a gente interpreta a Constituição de acordo com a nossa realidade. Hoje em dia a gente está falando de Big Data, de internet das coisas, mais e mais dados estão sendo
produzidos e a necessidade de transparência dos atos de governo aumenta cada vez mais. E além da necessidade de transparência aumentar, né, a capacidade do governo de prover mais detalhes sobre esses dados com o governo digital também tem aumentado. Então, assim, não faz mais sentido você não detalhar as informações, não prover aquele nível de detalhes que hoje em dia já é possível de se obter. Então, os dados abertos, ele traz aí como a potencialidade justamente atender, né, dentro desse novo contexto do Big Data, o imperativo de um Estado democrático de direito, cumprindo a questão da publicidade, da transparência e da accountability. Só que nem tudo são flores. Nesse mundo de dados, a gente tem muitos desafios pela frente. A primeira coisa que eu queria já destacar é a qualidade dos dados. Muitas vezes vocês vão ver alguma notícia publicada na mídia, em que o jornal faz alguma análise com o núcleo de dados e depois vem lá o órgão responsável e desmente. Não, essa informação estava incorreta, o sistema publicou o dado de maneira incorreta, mas aqui no edital está a informação certa. O que acontece? Isso daqui eu até reforço porque eu sei que tem gestores públicos e tem estudantes aí de uma universidade pública, e dentro de uma universidade pública a gente tem que sempre promover esses interesses aí do Estado, né? E dentro disso a gente está a questão da accountability, que a gente tem que se atentar, na verdade, de produzir dados de qualidade, porque isso não só impulsiona o controle social, como também é um fator aí de sucesso para a tomada de decisão dos gestores. E muitas vezes os gestores públicos eles não pensam desse jeito. E acontece algumas vezes de cadastrarem dados de qualquer maneira, e aquilo ali é muito ruim para eles tomarem decisão. Vou dar um exemplo. A lei de licitações ela pede que um órgão, quando ele vai planejar alguma contratação, ele utilize prioritariamente para fazer o levantamento de preço o portal, né? Portal de compras públicas. Só que o que acontece? Muitas vezes os gestores, ao cadastrarem itens para fazer um certame, eles não se atentam muito à questão da descrição do item, da categorização correta. Então colocam muitas vezes ali de uma maneira equivocada, e no momento que o outro gestor vai fazer a pesquisa para fazer levantamento de preço, ele não consegue identificar as aquisições que foram feitas, porque cada um cadastrou de um jeito. Eu não digo nem questão de parametrização, tá? Eu digo que muitas vezes o pessoal escolhe de fato uma categoria indevida. E aí aquilo ali, aí o cara não acha aquela contratação que foi mais vantajosa e muitas vezes coloca o preço lá em cima porque não conseguiu encontrar. Então a gente está tomando uma decisão ruim porque os dados estão ruins, né? E o dados abertos do governo digital ele fala justamente sobre a integração dos dados produzidos como um todo do governo, justamente também como apoio de tomada de decisão. Então, os dados de qualidade, ele não é simplesmente impulsiona o controle externo e o controle social. Ele também é um fator aí de sucesso para o apoio de tomar decisão dos gestores. Então, para que os objetivos do nosso Estado, né, sejam atendidos. Então, para mim assim, um aspecto muito importante que eu acho que deveria ser dada aí a devida atenção e muitas vezes não é. Tá? Então, esses equívocos que acontece a maioria das vezes aí de interpretação de dados pela imprensa e do controle social, na verdade, é por conta da baixa qualidade dos dados. Tá? Também, por outro lado, a gente também tem uma resistência à disponibilização de todos os dados que são considerados públicos. E aqui eu coloquei entre aspas porque é uma questão de interpretação de legislação. Então, em alguns casos, alguns órgãos, eles têm alguma resistência e acabam enquadrando a informação aí em algum critério de sigilo e que isso é controverso porque existem outras interpretações que considerariam aqueles dados como públicos. E aí tem a necessidade de você recorrer à CGU, como eu mencionei anteriormente, né, que daria a palavra final nesses casos. Mas, assim, ainda é um desafio muito grande de você encontrar esse tipo de resistência na publicidade desses dados. E outra coisa também, né, que a gente precisa ter um investimento, quando a gente está falando aqui de disponibilização de dados para a sociedade, para órgãos de controle, a gente está falando também necessidade de investimento em infraestrutura, e infraestrutura escalável, porque com o governo digital, a tendência de fato é que você cada vez mais você tenha dados aí sendo produzidos e coletados, e dentro das estratégias do governo também tem a questão de dados não estruturados, então você tem que ter toda uma infraestrutura que seja escalável, né, para suportar esse armazenamento e disponibilização de dados ao público. Então, isso requer também um investimento que, na minha opinião pessoal, é um investimento que é necessário
e que cumpre o seu mandatório constitucional. Então, pessoal, eu acredito que eu consegui passar aqui eu queria falar assim, principalmente sobre o governo digital, dados abertos, controle social e controle externo. E eu sei que tem pessoas da academia, estudantes, pessoal do POP, gestores, eu queria abrir o espaço para a gente ter algum tipo de troca de conhecimento, dúvidas, comentários. Então fique à vontade para a gente ter essa interação. E mais uma vez eu queria agradecer aqui o convite pelo Bonfim e dizer que numa próxima aí vamos compartilhar um pouco mais de conhecimento, né? Um tema que a gente conversou comigo seria sobre análise de dados em si, né? Sobre a técnica de análise de dados. E que eu, como egresso de computação, eu queria já deixar claro aqui, né? A gente até conversou outro dia, que análise de dados não é sinônimo de tecnologia da informação, tá? Não é sinônimo de computação. Eu mesmo na faculdade, obviamente, que era outra época, não me tornei um analista de dados. A análise de dados, ela utiliza a tecnologia de informação, mas como meio, como ferramenta, e que o principal seria o entendimento do negócio. Então, já deixo aberto o espaço aí para futuramente a gente conversar sobre esse tema e aprofundar esses conhecimentos aí. Já marcaremos o Net Café em breve, não se preocupe, não. Muito obrigado, Rafael, pela sua explanação, realmente muito, muito interessante. Queria lembrar aí ao pessoal que eu coloquei o link do Net Café no chat para as próximas apresentações, inclusive essa próxima que eu estou prometendo para a gente. E quem tiver perguntas, podem se sentir à vontade para abrir o microfone e lançar a sua indagação. Oi, Rafa. Tá no mudo. Opa, Delcio, tô ouvindo, pode falar. Muito bem, gostei muito da apresentação, parabéns e tal. A gente, depois de ter trabalhado junto, eu conheço bem sua base aí, eu sei que seu trabalho é bem sério, com certeza. Você comentou lá sobre a conta do GovBR, e aí eu até coloquei no chat aqui que o aplicativo do GovBR, ele avançou bastante nos últimos anos. Eu instalei ele recentemente e percebi que tinha muitas outras coisas lá, mas eu percebo que tem coisas que não estão integradas ainda. Você consegue dizer assim, existe uma resistência de certas áreas para não entrar para esse movimento do GovBR, ou é simplesmente não, a gente está andando e em algum momento vai existir? Porque, por exemplo, o aplicativo da Covid, né, do certificado de saúde, ele é um aplicativo à parte que usa a conta do GovBR, mas não está integrado no aplicativo do GovBR. Então, há resistência de certas áreas do governo em se integrar ou é simplesmente avanço tecnológico? Então, vamos lá, assim, ó, eu não tenho conhecimento sobre se há esse tipo de resistência ou não. O que eu sei é que, para atender o que diz a lei de governo digital, isso uma hora vai ser necessário participar por essa integração. Então, como a lei é de 2021, né, é um pouco recente, eu acredito que a gente está passando aí, na minha opinião, assim, por uma fase de modernização, de integração de serviços, tem muita coisa legada. Então, assim, eu acho que é um caminho ainda que vai durar por uns próximos 3 anos aí, antes de a gente ter um diagnóstico de criar algum tipo de resistência. Só para você ter ideia, o GovBR ele não é restrito ao Poder Executivo, tá? Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, hoje em dia, ele já está integrado ao GovBR e pessoas externas ele podem acessar a serviço do tribunal por meio dessa conta. Então, assim, a ideia, de fato, é que seja para os 3 poderes, né? Futuramente, quem sabe, até o Poder Judiciário aí, você poder usar uma conta GovBR para poder acessar os processos. A intenção, pelo menos, da legislação é essa, mas eu acho que para a gente ter um diagnóstico ainda é muito curto, com o espaço temporal aí da entrada em vigor da legislação, menos de um ano, né? Acho que não dá para ter esse diagnóstico ainda. Valeu, entendi. Tem uma pergunta do Luiz aqui, né? Sobre a polêmica da autorização para o SERPRO comercializar dados da Receita. Então, Luiz, falando sobre isso, por exemplo, o tribunal ele paga, de certo modo, aí tem convênio com a SERPRO, né? Porque o entendimento aí que... Isso aí, eu estou falando pelo que eu lembro, tá? O entendimento é que os dados são públicos, mas existe um custo para você fazer aquela disponibilização de armazenamento, né? O SERPRO, como é uma empresa criada para essa finalidade, teria que receber por prestação desse serviço. Então, não seria bem da questão da disponibilização dos dados. Por exemplo, obviamente que para disponibilizar no portal da transparência, o Ministério da Economia paga ao SERPRO. Assim como órgãos de controle, em alguns casos específicos, ele tem também que pagar para obter esses dados. Ou
na verdade, o órgão de controle não paga e quem paga é o órgão que é o responsável pelo dado primário. Mas, assim, pelo que eu tenho de conhecimento aí, essa questão, apesar de ser polêmica, defende-se que o dado é público, né? Mas tem esse custo envolvido aí no armazenamento e na disponibilização, que ficaria a cargo da Serpro aí, que é uma empresa criada para essa finalidade. Mas, assim, é o que eu lembro de fato sobre esse tema, e sei que, de fato, o Ministério da Economia, por exemplo, que tem contratos com a Serpro, paga a eles para poder disponibilizar esses dados. E para gerir a maioria dos sistemas hoje em dia, é tudo mantenido pela Serpro, né? Rafa, tem mais um comentário do meu chat. Deixa eu ver aqui. E também do Galito. Essa questão de vazamento, Luiz, assim, é uma questão muito delicada e muito sensível dentro da administração pública como um todo, né? Acho que nenhum órgão público, nenhum poder, ele está imune a esse tipo de vazamento de dados, né? Infelizmente, assim, a gente tem que avançar muito nessa questão de segurança da informação. E a LGPD, na verdade, ela traz aí uma série de exigências e de responsabilização, no caso de falhas, né? De informação de dados pessoais. E o Tribunal de Contas, inclusive, ele fez um trabalho recente sobre a adequação da LGPD e possivelmente, né, futuramente aí, aqui minha opinião, eu acredito que outros trabalhos devem surgir, já que é um tema realmente muito importante, né? É justamente a preservação dos dados considerados sensíveis. E até o tema que você trouxe da questão da sensibilidade, né, tem até uma outra polêmica, por exemplo, que a gente discute muito a questão da divulgação dos salários nominais dos servidores públicos, e aí quem argumenta que não deveria ser feita essa harmonização fala que a Constituição garante a privacidade, né, o direito à privacidade, mas, por outro lado, existe um mandatório constitucional também da publicidade. Então, como na Constituição a gente não tem hierarquia de princípios, quando a gente vai interpretar, existem aqueles que adotam a questão da ponderação, tá? Ou seja, a gente vai ponderar entre os dois princípios qual é a melhor solução, e tem outros que adotam a interpretação de que qual princípio prevaleceria nesse caso. O STF entendeu que não fere o princípio à privacidade, à divulgação nominal dos nomes dos servidores e salário, né? Então, nesse caso específico, eu não teria nenhuma ofensa também à LGPD, tá? E eu até concordo com essa interpretação do STF, porque hoje em dia, não somente os servidores, mas qualquer pessoa que receba dinheiro público por programa social tem seu nome vinculado no portal da transparência. Então, não seria justo, por exemplo, que uma pessoa que receba Bolsa Família tem seu nome lá e um servidor público que recebe salário do Estado por prestação de serviço ao Estado, né, não tenha seu nome divulgado também. Então, assim, é claro que existem algumas ressalvas, por exemplo, existe técnica de anonimização no portal da transparência que omite parte do CPF, né? Mas, e quanto a essa questão aí, eu concordo totalmente contigo, assim, e com a LGPD, os órgãos vão ter que se adaptar e ter uma certa urgência com relação a isso, porque a LGPD já entrou em vigor, né, a parte da sanção. Então, a partir de agora, assim, a gente vai ter que, de fato, respeitar aí os ditames da legislação para proteção de dados considerados como sensíveis. E agora, com o governo digital, cada vez mais essa necessidade aumenta, né? Porque como mais serviços públicos estão sendo prestados de maneira digital, mais dados pessoais estão sendo coletados aí dos cidadãos. Então, a responsabilidade do Estado meio que aumenta, né, muito com o governo digital. O que antigamente com papel era mais difícil você ter um tipo de vazamento dessa magnitude, né? Mas como os serviços hoje em dia estão sendo prestados de maneira digital, os dados estão estruturados. A gente viu também a questão lá do aplicativo do Covid, né, que teve enfim, né, são vários desafios aí que a gente não vai resolver do dia para a noite e que com a LGPD, com o governo digital, nos trouxeram. Rafa, tem uma questão do Ítalo no chat sobre o uso de aprendizado de máquina. Você está falando aí, Ítalo, sobre a questão de você estar manipulando por meio dos dados, criar um viés de direcionamento da atuação do tribunal, é isso? Ou seja, seria um maquiamento dos dados para poder influenciar uma atuação incorreta de um... Então, assim, eu não tenho conhecimento de nenhum caso específico. Como o tribunal ele trabalha com dados eminentemente públicos, né? Se você tem uma publicação, você tem vários crimes que você pode incorrer aí, né? Inclusive inserção de dados falsos em sistemas
governamentais, isso é um crime. Então, assim, você pode ter também um crime de falsidade ideológica. Então, eu nunca me deparei com um caso específico, não. Mas o que a gente mais vê, na verdade, são dados de baixa qualidade. Eu não acredito que seja... eu ainda tenho a crença da boa-fé. Eu acredito ainda que seja muito mais deslize, talvez, não se atentar à necessidade de você ter produzir um dado de qualidade do que você ter uma má-fé aí de poder direcionar uma análise para influenciar algum algoritmo automatizado de robô de machine learning, entendeu? Mas, assim, a questão da qualidade dos dados é uma coisa absurda, tá? E é que eu falando aqui, e qualquer pessoa que acessar hoje em dia o portal da transparência e baixar os dados governamentais vai entender o que eu estou falando. Você tem muitos problemas aí de dados cadastrados incorretamente, né? Vou dar um exemplo clássico, que muitas vezes cadastro num sistema o valor global comunitário. E aí dentro do edital isso está correto, mas para sistema isso está errado. E aí quando você vai fazer a contabilização disso aí, você acaba produzindo informação incorreta. Né? E diversos outros erros aí de classificação, de cadastrar de qualquer jeito, não? Mas assim, essa questão que você levantou aí é uma questão de fato que poderia ocorrer, né? Mas eu acho pouco provável, até porque assim, teria que ser um volume muito grande de dados para poder influenciar aí alguma tomada de decisão, né? Hoje em dia, esses robôs que a gente utiliza o machine learning, ele se alimenta de dados aí de várias bases públicas, então não é somente de uma origem, né? Então você tem vários outros critérios que são utilizados para poder direcionar a atualização, o direcionamento do auditor, tá? Mas é uma questão legal que você levantou aí, e de fato a gente tem tem que ter uma certa preocupação, né? E aí, já aproveitando o gancho que você falou, e tem outra questão muito quando a gente fala sobre machine learning e a utilização dessas técnicas na instituição pública e para o órgão de controle, é o problema chamado de black box. E isso é um problema no direito muito grande. O que seria o black box? Né? Certos algoritmos de machine learning, especialmente aqueles que trabalham com redes neurais, você não consegue ter de maneira fácil explicar como, a partir daqueles dados, o algoritmo tomou determinada decisão. Né? Por exemplo, um algoritmo que seja para selecionar um contribuidor da Receita para fazer uma investigação mais aprofundada. Tá? E aí você coloca lá uma black box, você coloca lá um algoritmo de machine learning baseado em redes neurais, e aquele algoritmo seleciona determinada pessoa. Para fim de transparência, né, você exige que você explique quais foram os critérios, o que levou aquele cidadão a ser selecionado enquanto outro não foi. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque certas técnicas de machine learning, né, você não consegue explicar facilmente como a partir daqueles dados foi tomada aquela decisão. Então, esse é o problema do black box, que na área do governo, na área do direito, é uma preocupação constante. Boa, Bonfim, eu vi que você perguntou aí. Cara, eu não lembro, assim, de caso negativo, tá? Eu sempre, assim, a gente sempre tenta enxergar o lado bom das coisas, né? Assim, a imprensa, ela tem um papel muito importante dela, né, dentro do nosso Estado, mais uma vez, democrático de direito, mais uma vez aí frisando esse termo porque é muito importante, de dar publicidade dos atos que muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, assim, já teve casos que a informação publicada pela imprensa não era informação acurada. Muito porque eles não tinham conhecimento do negócio, de como eram feitas a questão da gestão de compra públicas. Então, assim, eles publicaram. Eu vou dar um exemplo aqui que é bastante clássico. Por exemplo, as compras governamentais, na maioria das vezes, para itens de aquisição de bem comum, ela é processada pelo sistema de registro de preço, né? Que nada, na verdade, mais é que uma ata onde você coloca uma quantidade estimada de itens que você pode adquirir durante a vigência dessa ata, que não necessariamente vai se revertir em compras, tá? Então, muitas vezes acontece esse equívoco de publicarem uma ata de registro de preço como aquisição, o que de fato não é, tá? Aquilo ali é uma estimativa que muitas vezes aquela estimativa está bem elevada, e quando você vai olhar o que de fato foi adquirido, a quantidade é bem menor. Então, assim, tem essa espécie de equívoco aí. Mas, assim, não me recordo assim, de um impacto negativo, tá? E muitas vezes a gente trabalha de maneira conjunta, porque alguma notícia que sai na mídia, muitas vezes gera uma representação aí por algum parlamentar, uma denúncia de cidadão, e o tribunal ele é instado a se manifestar. Bom, Rafa, tendo em vista a proximidade do horário limite do café e pela ausência de perguntas inéditas no chat,
A gente vem encerrando o Nerdcafé por aqui. Eu agradeço a atenção de todos os ouvintes, agradeço também profundamente a sua dedicação, o empenho de contribuir no nosso Nerdcafé. Vou mandar novamente o link do site do Nerdcafé para vocês já ficarem de olho nos próximos eventos, inclusive o que Rafa prometeu para a gente vai cobrar ele. E é isso. Muito obrigado a todos.